Eu não sei se o eu do futuro fez isso ou não, mas eu provavelmente vou botar um título muito estúpido nesse vídeo, que é tipo Melhores Livros de Programação 2025. Essa parte de 2025 é uma piada, tá? Os melhores livros de programação em 2025 são os mesmos que em 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, talvez com uma ou duas adições. Então nesse vídeo a gente vai tentar responder algumas das perguntas, né? A primeira pergunta, a mais importante, eu acho, é se vale a pena devs lerem livros sobre programação. Sequer vale a pena devs lerem livros sobre tecnologia, né? Dado que tecnologia muda muito rápido e constantemente, ou seja, no momento que um livro saiu e ficou famoso, no ano seguinte talvez ele já esteja defasado, correto? É uma linha de raciocínio extremamente válida, a gente vai explorar essa linha de raciocínio. Você pode também pensar que eu não vou virar um bom desenvolvedor apenas lendo livros. A atividade principal que vai me transformar num bom desenvolvedor é codar, é escrever código. Então não vale mais a pena eu só ler documentação e focar na atividade principal, que é de fato escrever código. Por que eu preciso ler? Tem a ideia também do Sam Bankman-Fried, né? Fundador da FTX, que, enfim, criptomoeda, né, gente? Sam Bankman-Fried e muitas pessoas vão te dizer que tem tudo em artigos e de forma mais resumida, e todo problema que eu preciso solucionar provavelmente tem um artigo que eu consigo ler em 10 minutos e obter a solução daquele problema. Esses três questionamentos que são válidos, a gente vai explorar, a gente vai também te dar uma lista de livros para caso você não saiba o que ler, caso você queira ler. Antes disso, eu preciso rapidamente falar da patrocinadora do canal. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar da Abacus AI, né? Acho que nesse ponto do campeonato você já sabe o que a Abacus é. Você já sabe que aqui em cima eu tenho todos os todos os modelos de LLM praticamente. A gente tem o Grok 4 que acabou de sair, e eu posso usar como se fosse um chat GPT aqui, né? Eu poderia perguntar qualquer coisa aqui e obter uma resposta, mas tem outras funcionalidades aqui interessantes também, né? Que a gente não falou muito sobre elas. Eu acho interessante a gente pontuar aqui, né? Que além do poder de um chat, aqui embaixo a gente tem a funcionalidade de gerar código, né? Mas enfim, eu vou nessa aqui de PowerPoint e eu vou pedir para ela me dar os melhores livros de programação. Então, né? Dei um Enter aqui. Geralmente a IA vai pedir pra gente clarificar algumas coisas, né? Vai fazer algumas perguntas sobre como exatamente é pra fazer esse PowerPoint. Eu vou honestamente responder qualquer coisa aqui só pra gente poder obter aqui o PowerPoint, né? E olhar. Já vamos ver como que ficou o PowerPoint. A gente tem também, e eu vou deixar aqui no Route LLM pra ele poder escolher qual IA utilizar pra essa pergunta, o modelo Deep Research, né? Então a gente pode pedir para ele fazer um trabalho, uma busca um pouco mais profunda, referenciando fontes de verdade sobre algo que eu queira. Nesse caso, eu vou perguntar se livros de fato impactam na inteligência e no resultado das pessoas. Eu posso escolher aqui um template de PowerPoint, né? Vamos moderno. Ó, o nosso Deep Research aqui, né, fez a pesquisa pra gente, ele nos dá os artigos que ele pesquisou de fato. Então você vê aqui, né, links do PubMed, links de outras fontes confiáveis, né, de algumas fontes não tão confiáveis também, né, a gente vê aqui publicações jornalísticas e tal, Quora, que não seriam coisas muito sérias, não seria algo a se levar muito em conta, mas temos aqui um resultado bastante interessante, ó. Ele cita aqui várias atividades, né, várias coisas que acontecem aqui, ó, o engajamento neural e estimulação cognitiva, melhoria em habilidades de linguagem e pensamento crítico, processamento emocional e cognição social, redução de estresse, não sabia disso, mas faz sentido, né, e bem-estar, né, mental. Enfim, nos dá aqui até uma conclusão, depois a gente poderia checar de fato ali as fontes, né, se algo soasse meio estranho aqui. Mas, assim, me parece perfeitamente adequado e parece que corrobora com aquilo que eu já ouvi falar sobre o assunto. E o nosso PowerPoint está pronto, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Os melhores livros para Intermediate Developers 2024, que deve ter sido quando foi treinado a IA, né? Vamos vendo aqui, ó, não sei o que, Clean Code, Pragmatic Programming, vamos falar desses livros assim. Que mais? Software Architecture e Design Patterns, vamos falar de alguns desses livros. Tá aqui, né, um PowerPointzinho aqui, bonitinho, dá pra dizer? Isso aqui passa? Sinceramente, acho que passa, né? Pô, quem é que faz PowerPoint hoje em dia? Mas, então tá, né? Essas são apenas algumas funcionalidades da Abacus AI, certo? Você tem muito mais coisa pra explorar aqui. Por apenas $10 por mês tem isso, tem a IDE, que tem agentes que fazem código, e tem o Deep Agent, né, que é um agente mais inteligente ali que executa tarefas mais difíceis, consegue criar automatizações. Eu acho que pro que oferece é muito barato pra $10. Se você quiser acessar o ferramental do Abacus, o link tá na descrição. Cara, se eu botei esse título de melhores livros de 2025, eu sou um gênio. Vamos lá. Vale a pena ler livros sobre programação, né? Qual que é a ideia aqui do vale a pena, né? Pô, o negócio não vai ficar outdated muito rápido. Tipo, amanhã já vai estar saindo um novo framework
framework JavaScript, amanhã vai estar lançando a nova versão do Java, né? O que possivelmente que eu posso aprender com um livro sobre programação. Um negócio que você vai notar aqui é que nessa lista aqui, eu trouxe 2025 para fazer o clickbait, é que a maioria dos livros são livros relativamente antigos, certo? Eu acho que a média dos livros que a gente vai estar apresentando aqui são livros mais ou menos dos anos 90 e anos 2000. Por que são livros antigos, né? Isso não é um bug, isso é uma feature. O fato desses livros serem antigos e ainda serem relevantes validam que esses livros falam sobre fundamentos. Validam que esses livros tangem tópicos que não vão mudar. Porque se eu lancei um livro hoje e ano que vem ele se tornou irrelevante, quer dizer que ele era um livro sobre um conteúdo que muda muito rapidamente. E coisas que mudam muito rapidamente, aí sim eu vou te recomendar a olhar a documentação, certo? Porque a documentação vai refletir o estado atual de uma tecnologia. Agora, fundamentos são coisas que não vão mudar. A gente vai falar um pouco desse livro aqui, A Arte de Fazer Ciência e Engenharia, do Richard Hemming, que morreu no ano 1998, certo? O livro foi publicado em 94. Nesse livro, o Richard Hemming vai falar o seguinte: eu não lembro o número de cabeça, mas salvo engano, a cada 17 anos, 50% do conteúdo se torna irrelevante, né? Quando passam-se 17 anos, 50% de tudo aquilo que era relevante, 17 anos depois deixa de ser relevante. Se a gente aumentar então, né, dobrar aqui para 34 anos, a gente tem que esse número seria 75%. O que faz com que seja mais interessante ainda a gente olhar livros sobre fundamentos, porque se passou esse tempo todo, né, se passaram 17 ou 34 anos e os fundamentos se mantiveram, são coisas que provavelmente vão se manter mais pro futuro ainda. Isso é o tal chamado Lindy Effect. Quanto mais tempo algo esteve aqui, mais provável é que esse algo esteja aqui por muito tempo. Ou seja, nesses fundamentos, a gente vai ter, sempre falo essas palavras, né? Vamos lá, sistemas operacionais, redes, arquitetura, padrões, esse tipo de coisa que você já sabe, né? Estrutura de dados, o que dão na sua faculdade. A sua faculdade não te ensina Next.js versão 14, porque a sua faculdade não sabe se Next.js versão 14 vai ser relevante daqui a 20 anos, mas a sua faculdade tem certeza absoluta que redes vai ser relevante daqui a 20 anos. Então sim, vale a pena ler livros sobre programação desde que a gente esteja gastando o nosso tempo com algo que muito provavelmente não vai mudar, ou mesmo se mudar, a gente usou aquele algo como uma ferramenta para aprender algo subjacente. A segunda pergunta então seria, não vale a pena só ler documentação e codar? Acho que a gente respondeu essa pergunta falando sobre fundamentos. Você não vai aprender a fazer código bom olhando documentação. Você não vai aprender bons padrões de código olhando documentação. Você não vai aprender a fazer domain-driven design olhando documentação. Você não vai aprender a fazer uma boa arquitetura de software olhando documentação. Na documentação, sei lá, do Java, do Node.js, não vai estar te explicando como é que se calcula a Big O Notation de Quicksort. Na documentação de Node.js não vai estar te explicando como é que a HTTPS funciona. A documentação do Java não vai te falar o que é um handshake. Se você só ler documentação, codar e nunca entender nada daquilo que está em volta da documentação e do código, existe uma chance muito grande de você não ser um bom programador. Certo, você sabe utilizar uma ferramenta. Vamos dar um exemplo de, sei lá, eu peguei um martelo, eu li ali a documentação de como se usa um martelo, mas eu não sei como aplicar isso daí, né? Como que isso encosta no mundo real, como que isso interage com os sistemas que atualmente existem, como que isso interage com expectativas de outros programadores para com o ambiente de software. Não, só ler documentação e codar não é o suficiente. E você pode estar pensando, né, mas a gente tem tempo limitado, eu não tenho tempo para ficar lendo livros. Provavelmente você tem. Provavelmente você tem 15 minutos por dia, que é o tempo ali que você acorda. Possivelmente você gasta no Instagram, no Twitter, ou, você tá no YouTube, né, eu já ganhei o argumento. Se você tá aqui assistindo meu vídeo, você tem 15 minutos por dia, que seriam possível você ler um livro. 15 minutos por dia, considerando livros de 8 horas mais ou menos, você vai conseguir ler com folga um livro por mês. Supondo que você leia muito lentamente, você leia um livro a cada 3 meses. São 4 livros por ano. Eu vou te mostrar aqui uma lista de mais ou menos 12, 15 livros. Você teria perfeita capacidade de ler todos esses livros em 4 anos, sem nem sentir que isso tomou o seu tempo. E por último argumento, né? Tem tudo em artigos e de forma mais resumida. Artigos são muito bons para resolução de problemas. Eu não acho que artigos são tão bons para pensamento crítico longo, assim, para linhas de raciocínio muito longas. Tem um argumento aqui válido de que artigos são ferramentas excelentes e eu provavelmente leio mais artigos do que livros, tá? Eu não acho que um exclui o outro, mas eu acho que livros ainda te dão um conhecimento mais profundo e eu acho que ainda vale a pena. Porém, aqui existe um argumento bom. De repente você pode achar que ler artigos vale mais a pena, talvez você esteja correto, e eu não vou te dizer que não vale a pena ler artigos. Eu acho que vale a pena também. Eu acho que são coisas, né? Eu leio artigos mais para coisas, digamos assim, pontuais, né? Se eu quero aprender de maneira completa como que funciona estrutura de dados e algoritmos, vamos supor, eu vou ler um livro. Se eu quero aprender especificamente o que é um array, ou se eu quero me lembrar especificamente o que é um array, como que um array funciona, aí eu vou no artigo que eu vou encontrar essa informação rápida, entendeu?
Bom, vamos para os livros. O link deles vai estar na descrição. Eu vou começar pelos livros que eu li e que eu posso opinar. Em algum momento eu vou passar para os livros que me foram recomendados, que eu não necessariamente posso opinar, mas que muitas pessoas cuja opinião eu respeito me recomendaram esses livros e eu vou ler esses livros em algum momento. Primeiro livro, Clean Code. A gente já falou sobre Clean Code nesse canal quase que exaustivamente. Eu não vou mais falar muito sobre Clean Code. O que eu acho, né? Na ideia de que você tem tempo para ler livros, esse aqui seria talvez o 14º livro que você vai ler. Não é o primeiro, não é o mais importante. Eu acho que tem muita coisa aqui que vale a pena e tem muita coisa aqui que simplesmente você pode pular completamente. Clean Code tem um compilado de ideias boas, tem algumas não muito boas. Você vai ter que usar o seu senso crítico, mas é bom entender que isso daqui é muito influente e guiou muito como programadores trabalham. Então, mesmo que você não vá aplicar isso, é importante entender porque você vai esbarrar em código que aplica isso daqui. Vamos para um livro que eu gosto mais. Refactoring, do Martin Fowler. Refactoring é o livro sobre refatoração. Eu preciso reler, eu li faz muito tempo, mas ele te dá técnicas passo a passos, para refatorar codebases, para transformar uma codebase numa codebase mais limpa, mais legível, que tem mais manutenibilidade. Refactoring, né? Se Clean Code a gente deu aqui uma posição de 14º, vai. O Refactoring é um que eu acho que você tem que ler em algum momento. Tipo, tá ali nos top 5, top 10, sabe? Porque não é uma leitura tão difícil quanto alguns dos livros que a gente vai explorar, então é uma recomendação fácil de se fazer, uma recomendação aplicável para a maioria dos devs. Assim como Pragmatic Programmer também não é um livro muito difícil, por isso se torna uma recomendação bem fácil. Esse aqui é um livro mais sobre... Como é que eu vou falar? Pô, filosofia de programa... Não, mas não é filosofia de programação. É filosofia de como ser um programador pragmático, com algumas dicas práticas, né? É um bom livro. É relativamente curto. Seria legal trazer os anos desses livros, né? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui, Pragmatic Programmer, é de 1999, tá? E a gente ainda tá recomendando esse livro. O Refactoring também é de 99, a gente ainda tá recomendando esse livro, né? Então isso é um testamento da utilidade deles. Agora, a gente tem aqui uma dobradinha, dois livros que não são necessariamente sequenciais, tá? Mas se você ver, a gente tem aqui os Fundamentos da Arquitetura de Software, esses dois nomes aqui. Esses mesmos dois nomes estão aqui, junto com outros nomes, e Arquitetura de Software, as partes difíceis, né? São bons livros sobre arquitetura de software. Vai te ensinar sobre decisões e trade-offs de diferentes arquiteturas, como lidar com complexidade. E esses dois livros, né, o Pragmatic e o Refactoring, são recomendações muito fáceis de se fazer. Esse livro eu acho que passa a fazer mais sentido somente quando você é um pouco mais avançado e tá indo pra esse caminho, certo? Então, principalmente se você for aqui um back-end, ou talvez back-end com algo puxado em ops, né, ou um faz-tudo, eu acho que para esses cargos, para pessoas que estão indo nessa direção, podem ser bons livros. E eu vou dizer aqui, pelo menos 4 anos de experiência, tá? Eu acho que antes disso não vai ser a sua prioridade. A gente tem aqui, né, o queridinho, o Grokking Algorithms, né, o Entendendo Algoritmos. E, cara, isso daqui é um livro muito fácil. Isso daqui é um livro... Uma criança bastante inteligente conseguiria compreender esse livro. Eu já fiz um vídeo no canal também sobre esse livro, não vou me alongar muito sobre ele, o que eu vou dizer. Se você quiser uma introdução simples a algoritmos e estruturas de dados, de uma maneira didática, ele é um bom livro. Ele é introdutório, ele é bem básico. Se você não estudou esses tópicos na faculdade, por exemplo, ou não estudou esses tópicos por conta própria através de algum outro material, isso daqui é um bom livro para te introduzir a esses assuntos, tá? Cracking the Code Interview foi um livro que eu li não inteiro. Eu não lembro até que ponto eu li ele, eu diria que talvez um terço do livro, quando eu tava estudando muito pra entrar pra FANG. Então, esse e o próximo livro, né, eu vou recomendar pra quem tá querendo entrar numa FANG. Tipo assim, se você tem alguns anos de experiência e quer passar nos processos seletivos de grandes empresas de software, Cracking the Code Interview é um bom livro pra esse propósito. System Design Interview também é um bom livro pra esse propósito. Aqui a gente tem o livro que eu tô lendo no momento, é o Art of Doing Science and Engineering, do Richard Hemming, livro de 1994. E eu acho estranho quando as pessoas recomendam livros que elas não terminaram de ler. Eu ainda não terminei de ler esse, mas só o primeiro um terço do livro que eu li já valeu muito a pena, tá? Que o conceito desse livro é aprendendo a aprender. Mas, assim, esse livro mais parece uma coletânea de histórias sobre a história da computação, em que, em alguns momentos, o autor aqui, que é um cientista que tava lá... Se você gosta de Oppenheimer, você vai gostar desse livro, porque ele tava lá em Los Alamos e tal. E é uma coletânea de, assim, anedotas e coisas práticas de como se pensar como um cientista e como um engenheiro. Ele também vai detalhar várias coisas da história da computação, enfim. É um livro interessantíssimo. Só pelo um terço que eu já li já valeu a compra e a leitura. Agora, vamos para os livros que são bastante recomendados que eu não li, tá? Então eu não consigo opinar sobre eles. Esse livro, o Mítico Homem-Hora, é daí que vem a frase, eu acredito que é daí que vem a frase, tá? Que 9 mulheres grávidas não conseguem produzir um filho em um mês, né? Que você não consegue simplesmente jogar mais pessoas, mais recursos numa equipe e esperar que eles magicamente produzam um software de maneira mais rápida. Então o Mítico Homem-Hora lida sobre assuntos de complexidade de projetos de software grandes. Outro livro que eu
não tive coragem de ler ainda é o SICP, Structure and Interpretation of Computer Programs, estrutura e interpretação de programas de computadores, programas com softwares. SICP é livro de fundamentos de software mesmo, tá? Livro de tipo abstração, recursão, interpretadores. Se eu tiver, né, depois que eu terminar o livro atual, relativamente ambicioso, eu acho que esse vai ser o próximo que eu vou. Agora, parece ser um livro difícil, não sei, não li. Extreme Programming, né? Extreme Programming é uma metodologia, assim, uma metodologia de software que a gente pode dizer que é uma alternativa ao que é praticado hoje em dia, certo? O que é praticado hoje em dia é uma gambiarra que não é metodologia nenhuma, né? Herda um pouquinho de Agile e Scrum e tal, e faz muita coisa de, enfim, N maneiras. Extreme Programming é uma metodologia sobre, digamos assim, feedback contínuo e colaboração. Eu não sou o cara pra falar de Extreme Programming, mas eu recomendo que você pelo menos saiba que isso aqui existe, tá? Se você não for ler o livro de Extreme Programming, eu recomendo que você pelo menos pesquise o que é Extreme Programming. Eu acho que essa pesquisa vale muito a pena. Javalizinho, Designing Data Intensive Applications, desenhando aplicações intensivas em dados. Mais um livro, né, que tange ali arquitetura de software. Vai falar sobre banco de dados, processamento distribuído. E, bom, um guia prático para desenhar aplicações que são muito intensivas em termos de dados. Se você está se sentindo ousado, tem o Sistemas Operacionais do Tenenbaum, né? Eu acredito que o Tenenbaum tenha mais de um livro em sistemas operacionais, que eles são livros diferentes. Mas, enfim, esse é o livro que a galera recomenda. Essa é uma recomendação difícil de se fazer. Por que é uma recomendação difícil? Porque não vale a pena? Não, provavelmente vale a pena, tá? Não sei, não li, mas, né, é utilizado por faculdades ao redor do mundo inteiro, com certeza isso daqui vale a pena. A questão é, se eu te recomendasse esse livro, eu não acho que você leria, é um livro de 1000 páginas, e eu me conheço, não é o livro que eu conseguiria ler agora, mas espero conseguir, né? Se eu exaurir essa lista inteira aqui, parece que vale a pena. DDD, Domain Driven Design, o livro vermelhinho. É sobre, né, como o título diz, DDD, Domain Driven Design. São, né, estratégias e técnicas para colaborar com pessoas que entendem do domínio e desenhar aplicações baseadas no domínio do problema. DDD é algo que eu nunca li esse livro, tá? Mas eu acho o DDD positivo no geral. É uma técnica, padrão, enfim, é um bom padrão para vários tipos de aplicações, tá? DDD é legal. Bom, Microservices Patterns, padrões de microserviços, infelizmente com exemplos em Java, brincadeira, javeiros. Não, padrões de microserviços, como que microserviços se comunicam, quais os trade-offs aqui de microserviços, enfim. Muita gente recomendou esse daqui, ó, os nomes, né, CLRS, o algoritmos. Assim, é um livro acadêmico, tá? Por que é bom você ler esses livros acadêmicos pesados, né, como, por exemplo, esse aqui de algoritmos, ou esse aqui de sistemas operacionais? Que, novamente, é aquilo que não muda. São livros relativamente antigos, e mesmo assim se mantêm atuais, tá? Ou você pode achar que é um custo muito alto você ler 1000 páginas disso aqui, mas como é algo que dificilmente vai mudar, sempre vai existir certa relevância nesse tópico. E nesse aqui, né, é o que pode se fazer sentido dedicar uma certa quantidade de tempo. Inclusive, né, por isso que você tem essas matérias aqui na faculdade. São coisas que não vão mudar e você vai estudar hoje. Daqui 30 anos lá pra frente na sua carreira, provavelmente ainda vai ter certa relevância, tá? A questão é, não vai ser o assunto mais relevante possível no dia a dia, mas sempre vai estar presente e nunca vai se tornar irrelevante. Por isso que de repente é legal a gente dedicar um tempo pra isso daqui do que, sei lá, dedicar o tempo pra ler a documentação de Next.js, porque é algo que vai mudar. E último aqui, The Art of Computer Programming. Aqui temos a nossa listinha, né? Se você não sabia que ler, não tinha nenhuma ideia, agora você tem ideias, tá? Pega aí o ou então pega aqui o Pragmatic Programmer. Também não é todo mundo que vai gostar de ler livros sobre programação, tá? E se você não gostar e ler só por ler e não conseguir internalizar os aprendizados, aí realmente não vale a pena, tá? Se você realmente não aprende lendo livros, se você realmente não gosta, se é muito forçado, não conseguiu entender os conceitos, não consegue que nada disso seja prático no seu dia a dia, que nada disso seja útil, que nada disso te deixe mais inteligente, não adianta muito ficar forçando, eu acho. As pessoas têm perdido muito o hábito de leitura, né? Em parte por causa de celulares, acredito que em parte grande por causa de celulares, tá? Se você conseguir ter esse hábito e resgatar esse hábito, acho que algo que eu acho que vale a pena. Mas se você não conseguir, eu acredito que você ainda pode ser um excelente programador, mesmo sem ler nada disso que eu te recomendei, tá? O que você vai fazer então não consigo ler livros, não entra na minha cabeça. Aí você vai ter que, né, recorrer para artigos. Eu acho que vai ser a sua segunda melhor alternativa aqui, recorrer para artigos e uma pesquisa mais autodidata, né? O vídeo terminou, mas assim, também, né, falando aqui um pouco off do planejamento que eu tava pra esse vídeo, você também não precisa, tá, que todo livro seja com um objetivo explícito de melhorar profissionalmente, né? A gente tá numa sociedade em que a gente tá hiper focado em uma melhoria constante e tentar maximizar
quantidade de dinheiro que a gente ganha e crescer na carreira profissionalmente, etc. E o que eu queria trazer aqui é que, pô, se isso aqui não parece interessante pra você, se isso aqui não parece algo que você quer fazer, se isso aqui parece como uma extensão do seu trabalho, como mais trabalho, eu não quero jogar mais trabalho em cima de você, tá? Eu prefiro que você leia um livro pelo simples prazer de ler do que você fique se autoflagelando em cima de livros ultra técnicos para tentar obter um conhecimento que talvez não seja necessariamente o que você quer dedicar o seu tempo livre. E tudo bem. Eu acho que até o mais importante desse vídeo foi o que eu não falei, né? Que o que eu não falei, que eu deveria ter falado talvez, mas enfim, tô falando agora, é que a melhor coisa que você pode fazer, provavelmente, eu acho, eu não consigo me basear na ciência atualmente. Não sei se eu consigo me basear em algo pra dizer isso não, mas enfim. Eu acho, tá? Minha opinião, a melhor coisa que você pode fazer, fechar o YouTube, botar o celular no modo avião e ler qualquer coisa que te interessa. Se essa coisa for, sei lá, O Pequeno Príncipe, O Diário de um Banana, o que as crianças hoje em dia leem? Não sei, a Cotar, Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, Crepúsculo. Vale a pena, tá? Vale muito mais a pena do que seja lá o que a gente tá fazendo com o celular hoje em dia. Aí se você leva uma coisa desse vídeo é que, cara, lê qualquer coisa aí num livro de maneira longa e concentrada que vale muito a pena.